Olá, estudantes. Eu sou João Victor, estudante e residente pedagógico do curso de Letras, Português e Inglês. Este podcast traz para vocês algumas dicas da área de linguagem, que aborda a competência de área 7 e sua usabilidade. A competência de área 7, ela confronta opiniões e pontos de vista sobre as diferentes linguagens e suas manifestações específicas. Eu vou abordar sobre a habilidade 21, que é aquela que reconhece em textos diferentes gêneros e recursos verbais e não verbais, utilizado com a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos. Ou seja, para entendermos a diferença entre os tipos de linguagem, primeiramente nós precisamos definir o que é linguagem. Mas afinal, o que é linguagem? Através da linguagem, nós podemos expressar o que pensamos, também nossas ideias, nossas opiniões e como estamos nos sentindo. Então, a linguagem é um sistema de sinais que utilizamos para nos comunicarmos. A linguagem ela pode ser a verbal ou a não verbal. Na linguagem verbal, utilizamos palavras para nos comunicarmos. E a linguagem não verbal, não utilizamos palavras, mas outras formas para transmitir a nossa mensagem. Podem ser através de sinais, símbolos, imagens e etc. Outro exemplo também é através das placas, aquela que tem, por exemplo, silêncio, por favor, e também aquela aviso, não entre sem autorização. Esses dois exemplos de placas são linguagem verbal porque neles contém palavras. Outro exemplo também é o bilhete. Se tem palavra, é uma linguagem verbal. Por exemplo, queridos vizinhos mais velhos, se precisar de algo da rua, podem contar comigo. Fiquem seguros em casa. Nome da pessoa e telefone. Se eu não estiver, pode deixar um bilhete. É um bilhete que alguém colocou na porta de algum idoso nesse tempo de pandemia para, caso necessário, ele solicitar a ajuda dessa pessoa em suas compras ou para pagar alguma coisa. Enfim, bilhete é uma linguagem verbal. Também são linguagens verbais as cartas, decretos, diálogos, e-mail, entrevistas, filmes, jornais, literatura, livros, ofícios, poesias, prosas, reportagens, revistas, site, telefonemas e entre outros. Percebeu que as palavras não precisam estar escritas para que a linguagem seja verbal? Uma conversa, um telefonema também é uma linguagem verbal. Sempre que utilizamos palavras para nos comunicarmos, seja ela escrita ou falada, nós estaremos fazendo uso da linguagem verbal. E também nós temos a linguagem não verbal, que, como eu falei, a linguagem não verbal não utiliza palavras. Quando você vê esse símbolo, por exemplo, de que é proibido estacionar, a gente consegue deduzir que ali é proibido estacionar. Tem alguma palavra? Não. Outro exemplo também são dos banheiros masculinos e femininos, que tem aquela figura do homem e da mulher. A figura é a linguagem que nos comunica que naquele local a entrada é para um público masculino ou feminino, certo? Mas nós também temos outros exemplos de linguagem não verbais, como o apito. O apito pode sinalizar algo, né? O guarda de trânsito, quando apita, está querendo emitir uma mensagem. O salva-vidas, quando apita, indicando que há perigo. Então você consegue deduzir. Então a pessoa consegue fazer a interpretação desse som. Também temos as bandeiras, buzina. Você ouviu o som da buzina, você sabe que ali aconteceu algo no trânsito, pode ser uma reclamação de algum outro motorista, pode ser um alerta. Também temos as cores e também nós temos desenhos, expressões faciais, emojis. A gente usa a comunicação virtual, que é um tipo de linguagem não verbal, as figuras, sirene, também é uma linguagem não verbal. As imagens, logotipos, luzes, pinturas, placas, posturas corporais, semáforo, sinais de trânsito, etc. Enfim, é uma infinidade de exemplos. Resumindo, a linguagem verbal usa palavra e a linguagem não verbal não utiliza palavras. Por hoje é só, pessoal. Bons estudos e até a próxima.